a gente ficou aqui, ó, a respeito da Tina, não foi? Foi. Voltar só um pouquinho. A respeito da Tina. Pode começar, Inês, por favor. Ou Irani, por favor. A respeito da TINA, para que seja eficaz, requerem-se indispensavelmente certas condições que com frequência são difíceis de preencher. 1. Que todos que a compõem estejam bem saudáveis. 2. Que todos se interessem pelo enfermo e que nenhum deles contrarie a ação, seja por curiosidade, seja com ânimo de exercer uma influência particular. Quando cumpri todas essas condições em algumas curas que empreendi, obtive efeitos muito enérgicos e proveitosos. Porém, se chegava a faltar uma delas, percebo, ao contrário, que era mais prejudicial do que útil. Nas enfermidades do sistema linfático, nas diatonia e noutras, é indubitavelmente útil recorrer à corrente, desde que se possa formar uma boa. Nas enfermidades do sistema nervoso ou de certas vísceras, enfermidades cuja cura apresenta crises e, sobretudo, naquelas em que o sonambulismo se anuncia, é preciso absolutamente que não haja ao lado do enfermo mais pessoas do que seu magnetizador, e a que desde o princípio se haja elegido para assistir às sessões. É interessante isso aqui, gente. Olha, com relação às correntes, quando ele fala em corrente, ele está falando várias pessoas para formar a corrente. E aí ele coloca um detalhe bem interessante aqui, né? Que é nas enfermidades do sistema nervoso. Por que nas enfermidades do sistema nervoso é melhor menos gente? Porque geralmente as pessoas que estão com problema no sistema nervoso, elas não ficam muito à vontade quando tem muita gente, né? Por um motivo ou por outro. E o sonâmbulo mais ainda. Então a gente fez toda aquela prática lá no salão do GEAP com possíveis 3 sonâmbulos, no caso a gente fez teste em 3, mas foi bem rápido justamente por isso. Porque o ideal para se trabalhar, a gente pelo menos identificar o sonâmbulo e depois trabalhar com ele, seja para descobrir que se a pessoa é sonâmbula primeiro. Depois, ele é sonâmbulo, beleza. A gente pega, a partir daí a gente vai encontrar a lucidez dele, ou desenvolver a lucidez dele. Todo esse processo, assim, são processos demorados, né? Você vai magnetizar, requer um tempo de magnetização. E então, essa pessoa que está sendo submetida a um magnetismo, e se ela for sonâmbula, ela for sensitiva, ela fica como uma antena, ela né? Capta os pensamentos, a intenção, as curiosidades atrapalham muito no salão. Então, quanto mais gente no processo de sonambulismo, não é legal, porque o sonâmbulo fica meio que perturbado com um monte de ideias ali, com um monte de situações, com um monte de energia também. Então a gente fez aquele teste no salão, mas não é o ideal, ok? Por isso que foi um teste rápido, só para mostrar a vocês como é que faz. Mas o ideal é ter o magnetizador e o sonâmbulo, no caso, né? Se a pessoa for sonâmbula, no caso. O sensitivo ali, a pessoa que está sendo submetida ao teste do sonambulismo, no caso. Ficou claro, gente? Bem-vinda, Rita. Bem-vinda, entre outra pessoa. Deixa eu ver quem foi. Boa noite. A Gessandra também. Bem-vinda, Gessandra. Alessandra. É filha da Sandra. Ficou claro essa questão de ter menos gente ou mais gente? Então, e mais gente seria na corrente, quer dizer, sistema linfático, uma coisa mais orgânica, né? Por exemplo, um problema no joelho, um problema na coluna, que precisaria de mais fluido, né? Mas quando é problema do sistema nervoso, aí quanto
quanto menos gente, melhor, tá? No processo. Porque quando tem muita gente, acaba perturbando, né, o sistema nervoso da pessoa, do nosso assistido, né? E do sonâmbulo também. Tá? Pode continuar. É essencial que reine a mais perfeita harmonia em um procedimento magnético, e isso não poderá suceder até que tudo esteja dirigido por uma vontade única, à qual todas as demais se aderem. Deduz daqui, que um procedimento magnético, qualquer que seja o número dos enfermos, só deve ter um chefe, ao que todos os que cooperam à ação se submetem durante a sessão. Se o que haja estabelecido o tratamento, ou se haja encarregado de dirigi-lo, tem por cooperadores alguns magnetizadores mais instruídos ou mais fortes que ele, não os convidará a desempenhar o papel principal. E estes se guardarão de exercer uma influência direta. Conceituar-se-ão somente como ajudantes e instrumentos do chefe, magnetizarão sob sua direção, seguindo os procedimentos que ele lhes indique. Então, mais uma vez aqui ele está se referindo às correntes. Então, na hora que a gente faz uma corrente, mesmo tendo magnetizadores que são bem experientes, ele vai ter que obedecer a ordem do magnetizador que está agindo, né? Então faz aquela corrente com vários magnetizadores, que poderia tocar os polegares, poderia segurar nas mãos se quisesse, tudo isso é possível. Ou simplesmente fazendo imposição de mãos em direção ao magnetizador, tá? E aí faz aquele círculo, digamos assim, né? E o magnetizador vai agir recebendo a energia, né, o fluido dos magnetizadores que estão formando a corrente. E aí, os magnetizadores experientes que estão na corrente, eles têm que obedecer, né? Eles têm que ficar com a mente também focada no que deve ser feito, que é doar fluido para o magnetizador. E fazer com que assim, ele pense menos possível para não atrapalhar a ação magnética do magnetizador. Porque qualquer crítica ao procedimento do magnetizador chefe, como ele falou aqui, né, o magnetizador principal que está agindo, vai atrapalhar na corrente. Okay? Então, como a gente viu anteriormente, tanto a curiosidade, né, tanto pessoas que podem atrapalhar na corrente, por isso que é importante que sejam magnetizadores, né, que tenham experiência. Mas mesmo assim, com magnetizadores experientes, eles vão ter, no caso, os magnetizadores formadores da corrente, né, vão ter que obedecer a ordem do magnetizador que está atuando. Ficou claro isso, gente? Ficou. Rita, na página 73, viu? Segundo parágrafo. Isso. A observação dessa regra é sobremaneira importante quando se lida com sonâmbulos. Voltarei a ocupar-me disso ao falar do sonambulismo. Não devo terminar este capítulo sem dizer algo acerca de um instrumento de que antes muito se serviam os magnetizadores e do que hoje se faz pouco uso por causa das burlas de que tenham sido objeto. É uma varinha de aço de forma cônica, prolongada, de 10 a 12 polegadas de longitude e com umas 5 linhas de diâmetro em um extremo e 2 linhas em outro. Se segura de modo que a base esteja no vazio da mão e os dedos estirados a toquem com as pontas. Faz-se uso dela para dirigir o fluido à distância e fixar sobre tal ou qual ponto a ação dos 5 dedos reunidos. Emprega-se também para magnetizar a água, a qual se faz submergindo-a na vasilha até a metade de sua longitude e agitando o líquido circularmente. Essa varinha não é necessária, porém, com frequência, é cômoda e algumas vezes muito útil. Tenho um enfermo que sentia no interior do peito todos os movimentos que eu fazia ao dirigi-la, e também outros a quem lhes parecia sua ação demasiado enérgica.
Então, aqui é uma sugestão, e quem criou isso aí, pessoal, foi Mesmer. Ele inicialmente criou essa varinha para não tocar nos pacientes, porque, ora, se tocar nos pacientes hoje ainda é um tabu, imagine no século XVIII, né? E depois no século XIX. Então, ele fez essa varinha para isso, mas ele não sabia que essa varinha tem um efeito muito maior. Então, é como se fosse uma espécie de propagação, né? Então, a varinha, a gente quando está usando a varinha, se vocês quiserem fazer um teste, né? Com aquela antena você pode pegar uma antena, essas antenas de rádio, né, que é comum a gente encontrar, né? Nas sucatas por aí. Pega uma antena daquela, ou mesmo confecciona uma varinha dessa, e pode tocar no seu paciente, pode fazer as movimentações de dispersivos na varinha. É bem interessante. Tá? É um detalhe importante que a varinha não pode ser trocada. Por exemplo, essa varinha é minha. Se alguns de vocês pedirem emprestado, eu não posso emprestar. Ok? A não ser que depois de um tempo, né? Mas cada magnetizador tem que ter digamos assim, seus instrumentos de trabalho. Né? No caso, sua varinha, não pode emprestar o outro, porque vai estar com o fluido do magnetizador que usa. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Podemos continuar, então? Alguns magnetizadores se servem de varinhas de vidro em forma de fuso. São tão boas como as de aço e até preferíveis. Vamos ler essa notinha aqui? Tem duas notinhas que a gente passou. Vamos para a primeira, 34. Para 34. Faz-se uso dela para dirigir o fluido à distância e fixar sobre tal ou qual ponto a ação dos 5 dedos reunidos. Contemporaneamente, se chama de introjeção magnética ou fluídica a ação de se fazer aplicar energia ou fluidos em determinados pontos, notadamente no cérebro do paciente, empregando-se os dedos de forma digital. O próprio Jesus usou dessa técnica conforme se depreende do registro de Marcos. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. 35, as varinhas de vidro, né? Isso. A propriedade condutora das varinhas de vidro prova evidentemente que não há analogia entre o fluido do magnetismo animal e o fluido elétrico ou galvânico. Por quê? Porque o vidro ele é um isolante elétrico. Então, se a gente usasse a lógica da eletricidade, não bateria, né? Porque na eletricidade o vidro é isolante, então não conduziria o fluido. E não é isso que acontece com o fluido magnético. O fluido magnético, o vidro é um bom condutor. Rita, você ia falar? Não, eu me lembrei, eu tenho um amigo, eu não entendo do assunto, né? Mas assim, ele trabalha com pêndulo. E eu tava prestando atenção que, assim, algumas coisas que eu sei, né? Que, como ele faz. O pêndulo também ele é individual e trabalham muito com pêndulo de vidro, de cristal. Eles gostam mais de trabalhar com pêndulo de vidro ou de cristal, que é semelhante a isso que o Deleuze está falando com relação à varinha. É. Agora E sim, eu tem não entendo essa questão do pêndulo, né? na radiestesia, que é Uhum, usando o pêndulo, tem uhum. pêndulo de madeira também, né? Também usa de madeira. Enfim, tem de metal. E, Uhum. na verdade, São vários, né? ali você convenciona o movimento do pêndulo de acordo com a resposta que você quer ter, né? Uhum. Então ele vai movimentar para a direita, para a esquerda, vai girar no sentido horário, vai girar no sentido horário, de acordo com o que você convencionar no seu É, subconsciente. é, Então quem é o está que ele me respondendo, disse. quem está respondendo a sua pergunta é o Uhum, subconsciente, o seu subconsciente. uhum, Então é uma espécie de dupla vista, uhum. é uma espécie de dupla Ah, vista. tá. E essa Uhum, dupla vista, ela o pêndulo, na verdade, é apenas uma ferramenta.
Uhum. Assim como a carta de tarô é apenas uma ferramenta. A Uhum. pessoa tem a dupla vista. A Uhum. carta vai ajudar como uma ferramenta, potencializando e fazendo com que você desenvolva o pêndulo do mesmo jeito. Entendeu? Agora que você está falando, eu estava me lembrando, realmente, algumas pessoas, né, falam, lê as cartas, lê a bola de cristal, lê não sei o quê. Na realidade, é dupla vista, né? É só um objeto de foco, é um comando que você dá. Tem um artigo na Revista Espírita que está registrado lá a leitura feita na água. Uhum. Então, o sonâmbulo lá, não era um sonâmbulo, era uma pessoa que era sensitiva, né? Tinha uma dupla vista, e aí ele olhava para a água e conseguia ver as coisas. Aí tem uma nota lá dizendo o seguinte, que ele usando a água, ele gastava menos energia do que normalmente acontecia no processo de dupla vista. É um ponto a gente estudar, né? É um ponto a gente experimentar. Assim como a borra de café também nas culturas árabes, se eu não estou enganado, eles usam a borra de café. Né? Eles fazem lá um ritual e vira a xícara e de acordo com o formato que aquela borra de café forma lá, ele faz uma leitura. Uhum. Né? Faz uma leitura. Eu já vivi uma experiência muito estranha com relação a isso, mas foi com relação à runa. Sabe o que é runa, né? Não. São pedras, é o mesmo tipo de leitura, mas são pedras e elas têm uns símbolos. Elas são, se eu não me engano, os celtas e os vikings também liam runas. As pedras, né? São pedras, e elas têm símbolos, e conforme a colocação delas, sei lá, quer dizer alguma coisa. Na Umbanda usa os búzios, né? O da Umbanda usa os búzios. E eu, há muito tempo atrás, mas muito, muito tempo atrás, eu não sei nem se eu estava no espiritismo, né? Rita, eu já vi o pêndulo de madeira também no Reiki. No Reiki? Ele fica olhando as energias, aí balança mais no lado, no pé, na mão. Uhum. Esse é de madeira que eu conheci. Esse meu amigo também tem de madeira. Sim, a história das runas. Aí eu sei lá, eu era bem jovem. A minha tia, lá, a família da minha mãe toda é do Rio. Minha tia me deu de presente um presente sem o menor sentido. Foi um jogo de runa. Agora, como é que você olha para uma pessoa e dá de presente um jogo de runa? Eu não sei. Ela me deu essas pedras e eu guardei. E quando foi um dia, eu estava arrumando uma caixa minha e eu encontrei essas pedras de runa. E foi esquisito, porque assim, eu estava arrumando a cama, estava cheia de coisa, eu limpei a cama todinha, joguei a tal das pedras na cama e fiz um movimento para jogar com as mãos para jogar a pedra. Gente, eu tive tanto medo, porque foi uma sensação tão esquisita, tão esquisita. E aí eu disse assim, eu acho que agora eu entendi essas pessoas que dizem que leiam cartas, leem essas coisas. Na verdade, elas não leem as cartas. É como se elas ultrapassassem a sensação que eu tinha é que se eu desse um passo a mais, eu ultrapassava um portal. E aí eu via. Mas foi uma sensação que me causou muito medo. E aí eu recolhi as pedras, guardei e nunca mais me sentei para pegar nessas pedras. Né? Então, assim, é realmente alguma coisa relacionada. Hoje em dia eu vejo que é alguma coisa relacionada com a dupla vista. E Mas na época. tudo isso é para desenvolver a dupla vista. Pois é. Cada cultura cria uma forma digamos assim, de abrir esse portal, como você falou aí. Né? Pois é.
Mas é muito, muito esquisito, porque a sensação que eu tinha era que eu estava de frente para uma porta e ela tinha uma cortina bem fininha. Se eu desse um passo para frente, eu conseguia passar essa cortina e descortinava tudo. Mas a sensação foi de muito medo. E aí eu voltei para trás, recolhi as pedras, guardei, tchau, tchau, bênção, não quis mais saber. Tem umas moedas chinesas que ela tem um furo quadrado no meio. Eu sei, já vi. Uhum. São três moedas. E com esse resultado, cara ou coroa lá das moedas, não sei se o nome é esse. Também eles fazem leituras com relação Também a isso. fazem leituras, né? Eu já vi essas moedas. Cada povo tem sua arte, né? Os ciganos também, né? Tocando as mãos, fazendo leitura das mãos, enfim. E lei tarô também, né? Também. É por aí. Bora continuar? Vamos. Algumas vezes se tem empregado varinhas de ferro imantado, crendo que agem com mais força. Porém, o certo é que não convém a todos os enfermos. Eu, da minha parte, não as aconselho. A varinha está destinada a dirigir e concentrar o fluido do magnetismo, não a modificá-lo por uma influência estranha. O magnetizador que quer fazer uso da varinha deve ter uma própria e não emprestá-la a ninguém, a fim de que não se carregue de fluido diferente. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? A varinha de uso individual. Não só a varinha, mas também algumas ferramentas que vocês podem usar. Por exemplo, a gente pode usar para tratamento da sinusite, né? Eu aprendi com um francês que ele tem umas ferramentas. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Para tratar a coluna, essa ferramenta aqui é um cobre bem grosso, e aí a gente enrola ele e aí você toca na coluna, na área onde você quer trabalhar. Para trabalhar sinusite tem outro, que aí foi eu mesmo que produzi, né? Como eu trabalho na área. Aí precisa de um fio rígido de cobre, bem grosso, né? E aí eu produzi isso aqui. Ele era um tridente, ele tinha 3, mas como o povo tem medo do tridente, aí eu botei 4 para não ficar com 3, né? Mas aí a gente bota aqui, ó, na altura da sinusite, para fazer introjeção no paciente da gente. Aqui no seio da face também. Ok? Lógico que faz um tempo, aí você faz dispersivo na própria varinha, você faz a introjeção do fluido. É legal. Então, eu aprendi com o francês e estou passando para vocês aqui essa informação do emprego de ferramentas para introjeção no magnetismo. Não precisa tocar, né? Quem vai tocar também não precisa tirar a roupa, né? Se tiver vestido, você faz o toque por cima da roupa mesmo, funciona. E tudo certo. É isso. Vamos para o capítulo 5 agora, né? 5. Partido que se pode tirar do sonambulismo. Todo mundo sabe que certas pessoas andam, falam e agem durante o sono, e que quando estão despertas não conservam nenhuma recordação do que têm feito. A essas pessoas chamamos de sonâmbulas, que significa andar durante o sono, chamando-se a isso de estado de sonambulismo. A predisposição a esse estado tem sido considerada como uma enfermidade nervosa que é indispensável combater, pois acidentes podem dela resultar. A semelhança aparente do sonambulismo espontâneo com uma crise que o magnetismo geralmente produz tem feito dar a essa crise o nome de sonambulismo magnético.
Se houvesse podido, teria encontrado um nome mais adequado. Porém, como está adotado faz muitos anos, é inútil mudá-lo. Então, Deleuze questiona esse nome porque, na verdade, não é, a pessoa não está dormindo, né? É um transe. Ela fala, né? e, e ele fala aqui do sonambulismo magnético, e a gente pode também, como as instruções práticas sobre manifestações espíritas, né? Que tem lá sonambulismo magnético ou artificial. É aquilo que é gerado, né, provocado por um magnetizador. Tá? Existem também sonâmbulos que são provocados por um hipnotizador também, né, pelo hipnólogo. Tá? O sonambulismo magnético, que chamaremos simplesmente sonambulismo, porque não pode haver equívoco nesse critério. É um gênero de fenômeno durante o qual o que assim se encontra parece que dorme. Se seu magnetizador lhe fala, ele responde sem despertar. Até pode executar diversos movimentos e, quando volta a seu estado natural, não conserva nenhuma recordação do que tenha passado. Seus olhos estão fechados e geralmente não ouve além dos que têm sido postos em relação com ele. Os órgãos exteriores de seus sentidos estão todos ou quase todos adormecidos e, sem dúvida, experimenta sensações, ainda que por distintos meios. E outra questão aqui, viu, Irani, é que o sonâmbulo ele escuta o magnetizador, porque está em relação com o magnetizador. O magnetizador colocou ele nesse estado. Então, para todos os efeitos, o magnetizador está com a ligação muito forte com o sonâmbulo. Por isso que ele escuta, às vezes escuta até o pensamento, né? Questão da telepatia. O magnetizador pensa e ele escuta, tá? Escuta, no caso, ele entende, né? Ele vai captar. Agora, ele fala em entrar em relação. Como é que entra em relação com outra pessoa? Então, uma vez ele estando no estado de sonambulismo, mesmo perfeito, aí a gente pode colocar a uma pessoa entrar em relação com o sonâmbulo, para que, por exemplo, ele possa fazer algum diagnóstico, né, com relação à doença daquela pessoa, se ele tiver essa lucidez. E como é que entra em relação? Vocês lembram da aula da gente? Entra em relação segurando os polegares. Vocês viram isso? Então o sonâmbulo vai segurar o polegar da pessoa que a gente quer consultar. Ok? E aí passa algum tempinho aí para que se consiga entrar em relação. É interessante porque antes de entrar em relação, a pessoa de fora, ela fala, o sonâmbulo não vai escutar. Mas uma vez entrando em relação com o sonâmbulo, ele escuta a terceira pessoa, entendeu? A pessoa que a gente tá, que ele entrou em relação depois do magnetizador. Então, às vezes, quando a pessoa está nesse estado, só escuta o magnetizador, só responde ao magnetizador. Uma vez entrando em relação, aí ele vai responder também ao assistente. Desperta nele um sentido exterior que é acaso o centro dos demais, ou uma espécie de instinto que lhe ilumina sob sua conservação. Está sujeito à influência de quem lhe magnetiza e essa influência pode ser útil ou funesta, segundo as disposições e a conduta do magnetizador. Então, o magnetizador tem uma responsabilidade com o seu sonâmbulo, não é? Tem uma nota lá embaixo. Há algumas exceções às regras gerais que aqui damos, porém são extremamente raras. Ok, isso é nota do próprio Deleuze. Do magnetizador. Continuando. O sonambulismo apresenta fenômenos variados até o infinito. Pode-se ver a descrição desses fenômenos em um grande número de obras publicadas sobre o magnetismo. Porém, não é este o lugar de descrevê-los, porque meu objeto é somente ensinar os meios de obter dessa crise os resultados mais úteis, sem se expor jamais ao menor inconveniente. Então, Deleuze era prudente e queria usar o sonambulismo somente para uma coisa, para o tratamento daquele sonâmbulo, do próprio sonâmbulo, e
o mais assim ele só realmente aceitava o uso do sonambulismo para esse fim ou para ajudar outra pessoa. Mas geralmente ele fechava só nessa questão de tratamento, tá? Com relação a isso, aí foi passando o tempo e os magnetizadores começaram a progredir com relação a esses testes, e aí começaram a usar os sonâmbulos também para encontrar pessoas desaparecidas, para fazer diagnóstico à distância, né? E como Kardec bem falou, né? Para provar a isolação do perispírito. Foram as primeiras provas, primeiros testes sobre o perispírito foi usando sonâmbulo. O próprio Allan Kardec relata isso. Como ele era especialista, né? Então ele fala sobre essa questão. Então, e o Leonini depois vem dizer que o sonambulismo não necessariamente deveria ser utilizado só em pessoas doentes. Podia ser usado também em pessoas sãs, para que o sonâmbulo pudesse fazer as diversas pesquisas espíritas, no caso, né? O espiritualista, dependendo da linha do trabalho. É isso. O sonambulismo apresenta fenômenos variados. Não, já li aí, já? É o outro parágrafo. De todos os descobrimentos que têm chamado a atenção desde a mais remota antiguidade, o do sonambulismo é certamente o mais adequado para ilustrarmos sobre a natureza e as faculdades do homem. Os fenômenos que temos observado demonstram a diferença das substâncias, a dupla existência do homem interior e do homem exterior num só indivíduo, oferecem a prova direta da espiritualidade da alma e a contestação e todas as objeções que se têm feito contra sua imortalidade e põem em relevo a verdade conhecida dos sábios antigos, tão bem expressada por Bonhoeffer, de que o homem é uma inteligência servida por órgãos. É legal isso porque, veja só o que ele diz aqui, né? Esses fenômenos do sonambulismo, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para esse homem exterior e o homem interior, né? Tem aí? Vocês vão ver muito, se vocês estudarem, eles falando sobre isso, tá? Como homem interior e um homem exterior, né? E com relação a esse homem interior e homem exterior, justamente essa questão do sonâmbulo, né? Dele fazer seu autodiagnóstico, sua autoanálise, né? Seja de ordem psíquica ou física, e o homem exterior seria o sonâmbulo, agora não mais circunscrito ao exame do seu próprio corpo, né? Mas agora ele está explorando fora do corpo, né? Ele está além dos limites do seu corpo. Então, a gente vê muito isso nas escolas esotéricas e tal, falando desse homem exterior, para explicar essas percepções à distância, né? Essas verificações que era muito comum os sonâmbulos fazerem. Os sonâmbulos faziam essa verificação, né? Eles viam coisas a quilômetros de distância, com exatidão, naquele momento. É isso. Aqui vai ter a notinha 37, quando ele fala da espiritualidade da alma. Santo Agostinho, em mensagem na Revista Espírita de agosto de 1863, fez destaque muito parecido. O magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo foi a primeira manifestação de isolamento da alma. Essa nota está errada, gente. Não foi Santo Agostinho, não. Foi Allan Kardec. Essa aí a gente ficou na dúvida e procurou Jacó e depois a gente descobriu que realmente foi Allan Kardec. Se né? Anotar aí. A tua edição é a nova, Rita? A minha? A de Rita. Rita, a sua edição é nova? A minha não. Diz que aqui é nova, mas eu não sei se é a novíssima. Tá
Tá como Santo Agostinho ou com Kardec? Agostinho. Eu vou falar com Lucila para ela corrigir. Diz aqui que é a nova, que é a segunda edição, mas ainda consta aqui em Santo Agostinho. Vou falar com ela. E na terceira edição vai ter que corrigir isso aí. Essa vantagem é inapreciável, sobretudo em um tempo em que alguns espíritos audazes não vacilam em apelar nas investigações da fisiologia para falsear a certeza do sentimento interior que nos revela a dignidade do homem, sua supremacia na ordem da criação, sua liberdade moral. Sentimento que é o fundamento da sociabilidade e que nos induz à prática da virtude, mostrando-nos na eternidade o desenvolvimento de nossa existência terrestre e a recompensa dos sacrifícios feitos para obedecer às inspirações da consciência. De outra parte, o sonambulismo nos faz conhecer os meios de curar as enfermidades curáveis e de aliviar as que não o são. Serve-nos para retificar os erros da medicina, como os da metafísica. Permite-nos ver, enfim, a origem de um grande número de opiniões anteriores aos experimentos que têm confirmado sua exatidão e que faz entrar na ordem natural da multidão de feitos cujo exame os filósofos desprezaram, já que a ignorância e a credulidade haviam alterado algumas circunstâncias, seja também porque nos séculos de ignorância se lhes havia feito servir de base a superstição. Eu tive que dar uma saída rápida para tirar o lençol que estava chovendo aqui, por isso que eu dei uma escapulida. Mas vocês querem falar alguma coisa dessa questão? Você quer que eu repita? Alguma coisa, Rita, você viu? Interessante, Rita estava aí presente. Tenha chamado minha atenção. Não. Ele fala sobre o erro da medicina, não é isso aí? Fala. Retificar os erros da medicina. Uhum. Como os da metafísica. Também. E é interessante porque não só isso, né? Como eu até falei para vocês já, foram os sonâmbulos que fizeram uma revolução no magnetismo, porque eles viam uma ação fluídica acontecendo. Então, eles podiam orientar a prática, orientar a técnica, orientar como fazer, né? Por exemplo, quando estava magnetizando a água, Deus estava lá magnetizando a água, mais de 5 minutos, e o próprio sonâmbulo disse para ele: o que é que você está fazendo nessa água? Aí Deleuze perguntou: por quê? Ele disse: porque já é o suficiente, não precisa mais. Então, quer dizer, foi um sonâmbulo que, de certa forma, conseguiu mensurar quanto tempo de magnetização, percebe? É claro que isso é relativo também, de acordo com cada magnetizador, com o poder magnético da magnetização, né, de cada um. Mas a gente tem uma média, né, de tempo de magnetização, não menos do que aquilo, né, que foi o que Jacob geralmente coloca, né, não menos do que 5 minutos, né, para justamente a gente, se errar, erre por mais. E o mais não vai fazer problema, porque vai chegar naquele limite e para. Sem dúvida, havendo-se feito, ou melhor, renovado em nossos dias o descobrimento do sonambulismo, sem que para ele estivéssemos preparados, e exigindo as aplicações que do mesmo podem fazer-se um espírito meditativo, uma grande prudência, hábitos severos, atitudes religiosas, gravidade do caráter, conhecimentos produtivos e outras qualidades que não se harmonizam com a ligeireza do espírito
e volúvel imaginação dos franceses pode-se pôr em dúvida de sua súbita propagação, houvera produzido tanto mal como bem, e se não teria valido mais que esse fenômeno maravilhoso não houvesse sido observado, devendo melhor nos ater ao simples magnetismo, tal como o ensinava mesmo, e tal como várias pessoas o haviam praticado antes que eles, sem saber bem, empregavam um agente particular ou uma faculdade comum a todos os homens. Porém, era Dá uma paradinha. impossível. Dá uma paradinha. Isso aqui é fundamental, gente, porque para a gente não cair no canto da sereia, sabe? O magnetismo é muito simples. Ele não é simplista, ele é simples. E o pessoal quer complicar. Porque quando complica, chama mais atenção, né? Fica mais chique, né? Fica mais quântico, né? Então, gente, pelo amor de Deus, olha, magnetismo é pé no chão, sabe? Magnetismo é a gente trabalhar com simplicidade, fazendo o nosso procedimento, sabe? De acordo com o que Deus ensinou, e tá tudo certo, né? Se a gente inventar demais, florear demais, querer explicar demais, a gente se perde, pessoal. Não sei se Rita queria falar, ligou o microfone. Não. Ok. Não, o único ponto assim que talvez pudesse, não sei se caberia aqui, é que também muitas vezes as pessoas não querem ousar alguma coisa e ficam parados no tempo e no espaço, né? Que é a questão que ele estava dizendo. Quando foi feito, digamos assim, a proposta do sonambulismo, era digamos assim, um plus no magnetismo, né? E muita gente também combateu, talvez por não querer novos passos, qualquer coisa desse tipo. Na época de Deleuze, isso acontecia, Rita, porque, como ele falou aqui, ó, Deleuze falou aqui, os franceses têm imaginação muito fértil. Porque é normal que a gente viaje na maionese, sabe? Nesse meio, tanto no mediúnico como no sonambulo. É muito comum. É muito comum acontecer isso. O problema é que a gente cria livros e aquilo se torna verdade. Quando na verdade deveria ser pesquisado até as últimas, sabe? E não se aceito prontamente, né? E aí Deleuze ele fica bem focado para que a gente não se perdesse nesse viés aí e focasse na questão da saúde. Beleza, ele está certo. Mas nós podemos também usar, como você falou, e partir para as outras áreas, né? As diversas áreas que o sonambulismo pode nos proporcionar. É isso? Ajudar de alguma maneira, né? Sim, sim. Dá para ajudar. Porque sim. mesmo que você esteja, digamos, eu estou fazendo experiência, estou fazendo pesquisa, mas você tem um objetivo. Sim. Mesmo que nesse momento não seja exatamente, você não esteja trabalhando exatamente aquele objetivo, mas você visa aquele objetivo mais adiante. Então, muitas vezes, você está fazendo a pesquisa e checando e rechecando para poder, se tiver realmente base, aí você propor aquele objetivo. Assim, na revista Espírita tem um caso bem interessante de uma sonâmbula e um magnetizador que começou a se dedicar a encontrar tesouros. Um problema sério isso aí para a sonâmbula. Ela entrou numa crise muito séria e foi complicado porque ele fez viagens longas, sabe, distantes e tal, e no final não conseguiu achar o tesouro e no final também a sonâmbula ficou muito desorientada. Tem um caso de Edgar Cayce
que ele usou a faculdade dele para encontrar petróleo nos Estados Unidos. Hum. E os burros dando água também. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse aspecto. Pode fazer pesquisa arqueológica, pode sim. Mas quando tem, sabe, Rita, um interesse a Algum mais, interesse, né? aí desanda o Algum negócio. interesse mais escuso nessa história. Na mediunidade, você sabe, do mesmo jeito também. Né? Uhum. Isso aí. Vamos continuar. Gilberto, quer falar alguma coisa, Gilberto? Está na página 77, viu, Gilberto? Tava Seu som está muito baixinho, viu, Gilberto? Seu som está baixo só. Peraí. Bota o microfone aí. Vai, agora. Não. Tá certo agora? Não. É? Não. Nada? Nada. Tá muito ruim, muito baixo. Ah, peraí. Bem-vinda, Fernanda. E aí? Nada? Baixa. Baixo. É baixo. Tanto é essa. Não passa nesse computador. Tem. Foi. Tá baixo ainda? Não aconteceu nada aí. Só faz um barulhinho, teco-teco e nada. Então, vou falar não. Certo, Gilberto. Vamos continuar, gente? Porém, era impossível que os que se entregavam à prática do magnetismo não se manifestassem, talvez ou tarde ou prematuramente, admirados de um fenômeno que não podia menos que apresentar-se a si mesmo. Era igualmente impossível que não ficassem absortos de entusiasmo à vista das maravilhas que lhe acompanham, conservando ao mesmo tempo seu segredo. Era, enfim, impossível que homens estranhos aos verdadeiros princípios do magnetismo não tratassem de produzir as mesmas maravilhas para exercer seu poder e satisfazer sua curiosidade e que supuseram encerrar-se nos limites convenientes para evitar os perigos e os erros. Daí tem resultado que muitas vezes se tem empregado o magnetismo não para curar, senão para obter o sonambulismo. E como os sonâmbulos têm faculdades e conhecimentos dos quais nós carecemos, tem-se imaginado que deviam sabê-lo tudo, e se lhes tem consultado como aos oráculos. Se, em vez de se entregarem ao entusiasmo, houvessem examinado os fenômenos, ilustrando-se com as luzes da fisiologia, ter-se-ia reconhecido que é perigoso levar demasiado longe um estado durante o qual se opera uma mudança inexplicável nas funções do sistema nervoso, no funcionamento dos órgãos e na maneira de perceber e transmitir a sensação. Que quanto mais exaltada é a sensibilidade, tanto mais é preciso proceder com cautela para evitar o que poderia aumentá-la, que ao término do percurso que a natureza tem traçado, que está forçada a percorrer conservando a harmonia de todas as faculdades e a supremacia da razão. Encontra-se um campo imenso aberto à imaginação, no qual as ilusões ocupam o lugar da verdade. O sonambulismo não deve ser senão uma crise passageira de que é preciso se servir sem se separar do objeto para o qual o tem produzido a natureza. O sonambulismo demasiado prolongado daria lugar a costumes que não estariam de acordo com o nosso fazer ordinário, podendo chegar a ser uma verdadeira enfermidade. Uma enfermidade para o sonâmbulo, viu? Então tem que ter muito cuidado
com o sonambulismo, o magnetizador tem uma responsabilidade com o seu sonâmbulo. Tá? Pode-se fazer teste? Pode, mas sempre com muita prudência, muito cuidado. Não se deve demorar nesse estado, entendeu? Você deve ter muito cuidado com o seu sonâmbulo. Tá? Não insistirei nessas considerações, cujo desenvolvimento seria muito extenso. Tenho me proposto a ensinar o que julgo necessário saber para a prática, sem entrar em nenhuma discussão. O sonambulismo é conhecido e muitas vezes se apresenta à consequência do magnetismo. Vejamos quais são os meios de tirar sempre dele o mais proveitoso partido, sem que isso degenere em abuso. O primeiro conselho que darei é não tratar nunca de produzir o sonambulismo, se não deixar que se apresente naturalmente para aproveitá-lo se ocorrer. Alguns magnetizadores carregam muito a cabeça a fim de produzir o sonambulismo e, por esse meio, chegam com frequência a obter um adormecimento forçado, um refluxo de sangue até o cérebro e uma semicrise que não são de nenhuma utilidade. Esse método oferece perigos. Vale mais empregar simplesmente o magnetismo a grandes correntes que não carrega a cabeça, com preferência às demais partes. Se a natureza está predisposta a essas crises, o fluido subirá por si mesmo ao cérebro e a predisposição ao sonambulismo se anunciará, porque o enfermo estará em um estado de calma, porque seus olhos se cerrarão e dormirá. Pode-se, então, sem nenhum inconveniente, passar 5 ou 6 vezes, a muito pouca distância, a ponta dos dedos por diante dos olhos, com o fim de dar maior intensidade ao sono. Eu não sei se vocês lembram, lá na prática de Fortaleza, foi justamente esse trecho aqui que eu usei. Né? Faz uns passos na altura da vista, né? Então, justamente na altura do frontal, que ajuda no trânsito. É muito importante aqui a questão de não carregar muito a cabeça, né? Que é um erro que acontece muito nos centros espíritas por aí, né? Ainda bem que é rápido, né? E colocar, fazer em posição na cabeça da pessoa. Isso aqui não sei. Os cuidados com o coronário. Os cuidados com justamente a cabeça do seu. Uhum. Uhum. Tu levantou a mão, foi, Irani? Foi sem querer. Foi. A questão do tempo, naquele caso que eles ficaram, né, em estado de sonambulismo. Se passar muito tempo, o que acontece? Na verdade, Irani, a gente não sabe se elas ficaram no estado de sonambulismo. No caso de ficar. Ah, no caso de ficar, tudo bem. Pode-se ficar, por exemplo, 1 hora, tá? 1 hora e meia, no máximo, história. No estado de sonambulismo mesmo, certo? Mas se não fizer, o magnetizador não vier retirar, a pessoa pode sair? Acorda como se estivesse acordando de um sono. Normal, né? Agora, há relatos de pessoa ficar no estado de sonambulismo durante dias. Mas é raro acontecer isso. Oi, falasse? Então, é interessante ver esses detalhes, né? Para que a gente possa agir da melhor forma possível. Tá? Em seguida, se pergunta ao enfermo como se encontra, se bem, se dorme. Então, acontece uma dessas três coisas. Ele desperta, não responde ou responde. Isso a gente viu também lá, lembra? Que eu pedi para perguntar. Lembra? Se desperta, não há sonambulismo e é necessário não pensar mais nele durante a sessão. Se segue dormindo sem contestar, pode-se supor um princípio de sonambulismo. Se responde sem despertar e, uma vez desperto, não recorda ter ouvido nada, o sonambulismo é real. Eu acho que ficou claro aí. Ficou? Ô, Wagner, Oi. no caso da experiência que eu tive lá no GEAP, Sim. de Lúcio, né? E ele, por exemplo, eu perguntei se ele estava dormindo, ele disse não. Certo.
Perguntei onde era que ele estava. Ele disse que estava no espaço. Certo. Entendeu? Aí eu perguntei, como assim? Você está sozinho? Você está com alguém? Ele disse, não, estou sozinho. Entendeu? E perguntei se ele estava bem, aquelas outras perguntas todas, né? Certo. E no caso, quando eu disse, você quer voltar? Ele disse não. Uhum. Quando ele disse não, eu confesso que eu tomei um choque. Diga agora, o que é Porque que eu faço? em estado muito bom, né? Aí geralmente eles querem curtir mais um pouquinho, né? Mas aí foi que eu falei. Eu disse que ele precisava voltar. Isso eu nem depois nem conversei mais com você, porque também foi muita coisa para a gente resolver, né? É, É isso mesmo, no caso dele não querer voltar. E eu disse que ele precisava voltar e ele voltou. É assim mesmo? você pode aproveitar, já que ele não quis voltar, para você perguntar o porquê. Geralmente, quando quer voltar, está gostando muito, então quer fugir dos problemas, né? Não, Aí o que já. ele me disse, só um pouquinho, Irani, eu perguntei porque ele não queria voltar, sabe? Uhum. Ele disse porque estava vendo uma luz muito agradável. Certo. E a luz muito forte, muito ampla. E eu fui trazendo a luz para deixar no peito dele, sabe? No coração. Uhum. Mas aí, no caso, eu não sei se eu comentei isso com você, ele não deixou no coração. Ele levou a luz para outra parte do corpo dele que estava com problema. Ah, sim. Legal, né? Entendeu? Legal. Quer dizer, aí isso é uma comprovação de sonambulismo. Não, não. Certo. A comprovação do sonambulismo seria quando você despertasse ele, né? Despertar entre aspas, né? Porque ele estava dormindo, mas tirar ele do transe, você perguntar se ele lembra de alguma coisa. Pronto, eu perguntei. Ele não lembrou de nada. Ele até perguntou se ele tinha ficado só no sono magnético e se ele tinha ficado com o braço duro de novo. Ele, ele, ele lembrou que ficou com o braço duro? Não, porque eu disse no dia anterior, Hum. eu disse que foi até Gilberto, balançou bastante o braço dele, foi Gilberto. E Gilberto postou assim o braço para baixo e ele subiu. O braço voltava rapidinho para a posição que estava, sabe? Uhum. Acho que o Gilberto está me escutando, não. Ele está procurando o microfone. É. Mas, Inaíse, então, se ele não lembrou, então é sonambulismo, viu? Ele disse que não tinha lembrado de nada, né? É. Agora sim, claro que. Tanto que eu nem falei com a mulher dele para evitar que ela dissesse a ele, né? Consegue ouvir aí, não? Agora sim, agora sim. A questão, Inês, a pessoa pode fingir também, né? Ela pode dizer que não lembra também. Não é o caso de Lúcio, mas pode acontecer, viu? É bom ficar atento. Hum. Mas no caso dele, parece que foi sonambulismo mesmo, porque ele não lembra, né, de nada. Ele me disse que não lembrava. Pronto. Então, E foi deve bem ser. difícil ele abrir o olho. E uma coisa que eu achei interessante, que foi quando eu levantei o olho, assim, a pálpebra do olho, e o olho dele estava branquinho, Tá sabe? virado, Antes de eu né? começar a perguntar. Tá virado. É bom sinal. Era bom se testasse de novo ele, né? Mas não tem A, magnetizador na sala mediúnica lá. Seria a, legal. Rita, a Rita vai pegar ele, né? Vai, Rita! É, você vai pegar Vou, ele com a limão. pode Eita, que deixar, legal. pode deixar. Rita, não comenta nada com ele depois do teste, Não, não. nada, nada. Beleza. Nada, nada. Beleza, Rita. Mas provavelmente é sonambulismo. A Rita agora vai ter a missão de descobrir a lucidez sonambúlica dele. Se ele E o consegue ver os órgãos interessante, o internos da interessante pessoa. Diz, nice. foi que ele disse não gostava de magnetismo, não queria aprender magnetismo, porque para ele bastava a mediunidade, que já trazia muito problema. Eu digo, se eu ganhasse mais outro, mais outro balado. Não sabe ele que Rita vai Pois vai é. entrar o sonambulismo. Quem sabe se ele começar a ter mais controle anímico, ele lide com a questão mediúnica melhor, Ah, sim, sem dúvida. não é? Porque eu acho que assim, ele mesmo pelas conversas que eu tenho com ele, ele tem muito medo da mediunidade.
Então, assim, além da mediunidade ainda querer se meter no magnetismo, na cabeça dele é problema, mas eu não sei, eu pensando que se ele conseguir ter um melhor controle anímico, ele vai lidar com a mediunidade de uma maneira melhor também. Talvez no caso dele não seja problema, seja a solução. No caso dele pode ser a solução. Bora continuar? No caso que o enfermo continue dormindo sem ouvir, seguireis magnetizando como deixo indicado, e esperará para lhe perguntar pela segunda vez, no momento que precede àquele em que creais deve terminar a sessão. Se tampouco contesta a segunda pergunta, o deixareis dormir tranquilamente, ou se julga necessário despertar-lhe, vos satisfareis em fazer para ele alguns passos transversais a certa distância, convidando-o docemente a que se desperte e não ordenando com tom de autoridade. Então, aí no caso, você já está tirando ele do transe. Transversal na altura da testa. Ok? Se o enfermo manifesta por sinais que o ouve, sem que, apesar dele, vos responda, vos guardareis bem de obrigá-lo a falar. É muito bom que possa estar algum tempo para recolher-se, acostumar-se a seu novo estado e coordenar suas ideias. Somente lhe direis que indique por um movimento de cabeça se quer que se lhe desperte ou se, todavia, deseja dormir. E esperareis enquanto seja possível o seu desejo. Continuareis do mesmo modo nas sessões seguintes. Então a gente pode aproveitar a mímica, né? Responda só com a cabeça, sim ou não, entendeu? E ele vai responder. Tá? Ontem teve um caso bem interessante, a gente colocou em transe, usando a sugestão verbal, e a pessoa teve um momento que ela não respondeu, mas depois ela respondeu, entendeu? Então, esse estado novo, como ele falou aí, requer adaptação, né? É um desenvolvimento. Então a gente tem que ter paciência, né? Então a gente faz uma sessão, aí tem um resultado, faz outra sessão e vai observando. Eu não posso dizer com segurança se fulano é ou não sonâmbulo se eu não faço umas 2 ou 3 sessões com ela. Uma sessão só pode ser insuficiente, percebe? Mas às vezes na primeira sessão você já encontra o sonâmbulo. Foi o caso de Inaís, né? Fez a primeira sessão, tem Lúcio, né? Lúcio nele. Fez a primeira sessão dele e já caracterizou o estado de sonambulismo. Aí beleza, aí é com Rita, tá na mão de Rita. Onde é que eu estava? Entretanto, se esse estado de mudo sonambulismo se prolonga, perguntar-lhes-eis se espera adquirir logo a faculdade de falar, se lhe magnetizais bem e se encontra bem com o magnetismo, responderá a vossas perguntas por um sinal e sem esforço algum. Então a gente pergunta e ele vai responder com a cabeça, né? Em outro momento você vai falar, se ele disser sim, se ele disser não, né? Precisa magnetizar mais? Se ele disser sim, continua magnetizando para aprofundar o transe, tá? Então tudo isso a gente pode se comunicar, já que ele respondeu através da mímica, então você aproveita esse estado e começa a fazer as perguntas já usando a mímica mesmo. Sede dono de vós mesmos, tende paciência e guarde de empregar vossa vontade para influir em vosso paciente, a fim de que fale ou de que se fortifique seu sonambulismo. Não tenhais mais que uma intenção, não desejeis mais que uma coisa, facilitar a cura e deixar a natureza que empregue por si mesma o aumento de forças que lhe dais. Pode suceder, talvez, que o sonambulismo não evolua mais,
Não importa, vosso objetivo não é fazer sonâmbulo o vosso paciente, senão curá-lo. Se o sonambulismo fosse necessário, se a constituição do enfermo lhe fizesse suscetível daquele, esse estado se desenvolveria por si mesmo. Recordo unicamente que esse semissonambulismo exige precauções particulares, tais como não deixar que se aproxime do enfermo os que não estão em relação com ele, não contrariar-lhe, não despertar-lhe bruscamente e continuar ocupando-se dele. Então a pessoa está no semissonambulismo, quer dizer, ele está quase no sonambulismo, né? Ele está nesse meio termo aí. Aí está o perigo, tá, pessoal? Aí está o perigo. Quando o sonambulismo não está perfeito, né? Ele está ainda chegando lá, é aí o que a gente tem mais atenção e evitar que outras pessoas se aproximem, né? E tirar do transe rapidamente aqui é uma coisa importante ser frisado, que ele frisou aqui, que é porque você magnetizou durante muito tempo. Então você não pode simplesmente dar um sopro na testa, a pessoa responde, né, e levanta e vai embora. Não é assim. Tá? Você deu um sopro na testa para tirar ela do transe, que seria não é muito, também muito aconselhável, mas supor que você fizesse isso. Mesmo depois dele desperto, entre aspas, né, ele saindo do transe, se faz necessário que você faça dispersivo. Por dois motivos. Você empregou muito do seu magnetismo lá. Então, vai faltar para você. Segundo, esse magnetismo que está no sonâmbulo vai prejudicar ele de alguma forma. Okay? Então, os dispersivos vai ajudar tanto a equilibrar ele, né, organicamente, energeticamente, como também, principalmente, não vai faltar, né, evitar a fadiga fluídica do magnetizador. Okay? Conseguiu ajeitar o som, Gilberto? Não? Certo. Depois você consegue. Então. Tá sem som. Tá sem som, Irani. Sempre ouvi dizer que o sonâmbulo natural não se podia Oi, acordar, pessoal. Você consegue ouvir aí agora? Consigo, de mas não repente. precisa botar É perto demais, verdade? não. Faz mal? Não precisa botar muito perto, não, viu, Gilberto? A gente ouviu você, mas perto demais fica cortando. Entende aí? Conta que faz mal, né, Irani? Uhum. De fato, não é confortável para o sonâmbulo, entendeu? Então, você leva ele para a cama, né? Geralmente é assim, né? O sonâmbulo natural, a gente leva ele para a cama e bota ele para dormir de novo. Não é assim que ele faz? Se a gente acordar, ele acorda, mas ele vai ficar assim meio atordoado, né? Okay? Não é muito legal. Gilberto, quer falar? Gilberto? Mesmo a gente dormindo, um sono normal, Cabeça tá ser acordado no susto, de repente, você se sente mal depois, É Às vezes a verdade. pessoa fica não com dor de é? cabeça, taquicardia. Taquicardia, dor de cabeça, você leva um tempo para se aprumar, então Só pode fazer mal, né? é, a A pessoa sensação fica é meio. desagradável, É, né? Como consegue no ouvir aí? sono, quando a gente Oi. está dormindo, o sonambulismo tem a emancipação da alma, né? Quer Uhum. dizer, a gente não está em nós mesmos, então volta na carreira e chega com força. Pega no tronco. Verdade, verdade. É. Não é legal, não. Deve ser isso, viu? Uhum. Parece assim que, às vezes você tem até a sensação, parece assim que o coração veio para a boca. É desse jeito. pode deixar feito. Se o enfermo fala e se há pergunta, dormes? Ele responde sim, é sonâmbulo, porém não se deduz que está dotado de perspicácia. Tem-se distinguido vários graus ou Só um vários. pouquinho, Irani, só um pouquinho. É interessante isso aqui, porque ele, como é no caso do menino lá do Ceará, ele disse não estava dormindo. Sim. Eu perguntei se ele estava dormindo, ele disse não. Isso aí é muito relativo, né, Inês? Porque em que sentido é dormir?
né? Porque para Lúcio pode ser que o dormir dele já tem outro significado, diferente do dormir lá, nesse caso aqui, né? Ah, certo, tá bom. Ele estava, para ele, estava como tivesse acordado, né? Para ele, mas aí é que tá, né? Ele não lembrou depois, porque ele poderia responder não e lembrar de tudo. Aí batia, né? Mas ele disse não e não lembrou, não é isso? Foi isso que aconteceu, não lembro. Então ele estava no estado de sonambulismo. Não lembrar, Uhum. Até porque eu não perguntei assim, você lembra de alguma coisa? Aí eu disse, menino, você tava muito bom. Aí ele disse, como assim? Como assim não? Ele disse, eu estava em algum lugar. quer dizer, ele não Aí lembrava foi de quando nada. ele disse, eu fiquei de novo com o braço duro, sabe? Uhum. Pronto, a resposta foi assim, sabe? Cabe saber, assim, será que ele ficou em catalepsia e ficou sabendo depois porque viu a foto? Ou quando ele ficou em catalepsia ele lembrou? Tu sabe dizer? Não, foi eu que disse e mostrei. Então ele não sabia também, né? Provavelmente. Exato. E ela perguntou logo, né? Ô, Wagner, Oi, Gilberto, Foi. conseguiu agora? Tá ouvindo? tá muito baixinho É ainda, baixo. Gilberto. O que que está baixo? Tá baixo demais. Bota perto da boca, é o jeito. Bota perto da boca pra ver. Oi, som. Melhorou um pouquinho. Vai, fala. A questão é, você bate muito nessa tecla de dizer que a pessoa que está em sonambulismo não recorda. Isso era caracterizado pelos sonâmbulos antigos, tá? Mas há uma multi, vamos dizer assim, fases que o sonâmbulo recorda do seu estado. Não está Não estou ouvindo Gilberto, vocês estão? Não, não tô ouvindo não. lá. Rita e a Irani desligar o som melhor. Tenta agora, Gilberto. O Gilberto perdeu o contato. Alô, câmbio, Gilberto? Não. Acho que ele foi pegar o microfone. Enfim, o Gilberto quer dizer o seguinte, eu acho que eu sei o que, é que ele quer dizer. Quer dizer o seguinte, que eu bato muito na tecla de não lembrar, porque os clássicos diziam isso, né? Que não lembrava. Gente, eu estou seguindo a cartilha, né? Se não lembra, é sonambulismo. Se lembra, não é sonambulismo, é desdobramento. Simples assim. E é diferente? É bem diferente. O grau de aprofundamento do transe, do sonambulismo, é muito maior do que um desdobramento. Eu sei. Wagner, deixa eu só perguntar outra coisa. Por exemplo, o sonambulismo natural, né? Aham. Como no caso de uma semana só, eu acordei falando 2 vezes. Uma vez eu lembrei, entendeu? Isso quer dizer que não era sonâmbula, estava desdobrado, não era sonambulismo? O seu transe, no caso, o seu sono, né? No caso foi sono. O seu sono aí estava um sono superficial, por isso que você lembrou. Quando é um sono profundo, a gente não lembra. Lembra quando Kardec diz assim que o sonho é um sonambulismo imperfeito? Isso. Por que o sonho é um sonambulismo perfeito? Porque tem sonho que a Que a gente gente lembra lembra, também. tem É, sonho que a gente lembra, tem outros que não. exato, Quando é exato. perfeito, a gente não lembra. Mas eu Quando estou é. dizendo assim, isso no meu caso não seria sonambulismo natural, né? Mesmo naqueles dias que eu não lembro, como tem hora que tem, diz que o neto diz, olha, o que estava acontecendo? Aí eu digo, aí eu conto o que estava acontecendo, né? Mas tem dia que eu realmente não sei. No caso, o Pio Neto teria que fazer um teste com você. Quando você começasse a falar, ele começasse a perguntar. Aí ele aproveitaria teu estado natural de sonambulismo para fazer as perguntas e fazer a pesquisa no caso, entendeu? Certo, ok. Aí quando você voltasse,
e não lembrasse de nada, quer dizer, você voltasse, quer dizer, não voltasse, né? Mas no caso seria quando você acordasse no outro dia, né? E você não lembrasse de nada, e ele tivesse um monte de depoimento seu, então ali é um estado de sonambulismo natural, na qual você respondeu aquelas perguntas, entendeu? Ok. Fernanda, pode falar, Fernanda. Boa noite, Boa gente. noite, Fernanda. É que uma vez a minha filha acordou de madrugada, andou pela casa, eu falei com ela, ela respondeu e tudo. Aí, quando foi no outro dia de manhã que eu fui falar com ela sobre isso, ela disse que não lembrava de nada que tinha acontecido. Foi até um pouco constrangedor no momento, sabe? Aham, Porque ela fez coisas esquisitas. sim. Foi até o meu quarto, foi até o meu banheiro, deitou na minha cama. É porque o meu marido não estava, entendeu? Sim. E ela estava até sem roupa. Sim. Aí eu disse, vá para o seu quarto, você está assim, tal e tal. Aí levei ela até o quarto. Aí ela até disse, vixe, Maria. Ela percebeu a situação, entendeu? Ficou envergonhada e tudo, e eu levei ela para o quarto, aí, tá, vá dormir, tá, tchau. Eu achando que ela estava, né, falando comigo e tudo, entendendo tudo. Aí quando foi, ela foi dormir, eu fui dormir. Aí quando a gente acordou de manhã, eu falei, menino, o que foi aquilo? Tal, tal. Ela, o quê? Eu contei, ela, não lembro de nada. Ela ficou, meu Deus, eu sou sonâmbula mesmo, não sei o quê. E ela já fazia essas coisas quando era criança, adolescente. Aí passou muito tempo sem fazer isso, sem acontecer. Aí agora, um dia desse, aconteceu. Dessa forma, sem lembrar. Ela mora contigo aí, Fernanda? Mora. Oh, beleza, vamos fazer os testes com ela, né? Aí ela não gosta dessas coisas, não. Não tem negócio de gostar, não. Aproveita que ela tá dormindo, aí tu vai magnetizar ela, e aí tu coloca ela no estado de sonambulismo com ela dormindo. Ela nem sabe. Não vai nem saber. Vou estudar mais, vou me preparar mais. E aí vai Pois ser é. bom porque quando você faz isso, você ajuda ela a controlar, entendeu? Porque o Ela sonambulismo deixa de ter o sonambulismo natural, ele passa a ser o magnético. Então ela só só magnético. vai entrar em sonambulismo quando você colocar ela em sonambulismo. Ah, sim. E se você for para o médico, porque na medicina, o sonambulismo natural é uma doença. Eles vão dar um medicamento para ela ficar dopada e dormir. Ah, eu não quero isso. Então dope ela com seu magnetismo. É mais saudável. Mais saudável. Tô brincando de dopar, que não é dopar, não. É uma coisa natural, é muito melhor. Então aí Pois é. você vai magnetizar ela, entendeu? Você tem costume de colocar ela para dormir? Não. Quanto tempo faz que você não coloca ela para dormir? Ou você nunca colocou ela para dormir? Para dormir? Sim. Como assim? Ela é adulta. Quando meu filho era pequeno, eu botava para dormir. Ah, sim. Faz muito tempo. Então, Geralmente eu mandava dormir, mandava se deitar. tá na Eu hora não de era. você, tá na hora de você voltar no tempo e botar ela para dormir. Agora você vai usar o magnetismo. Normalmente só chegando para ela com sono e tal, aí eu vá dormir. Aí eu fico ali conversando com ela, alisando ela assim e tal, botava uma Conversando. série. Aí pronto. Só na conversinha. É. É, só isso, Você só pode isso basta. você pode colocar ela em transe, usando algumas sugestões verbais. Por exemplo, ela está na sala, altas bem tarde, e aí você começa a falar uma voz monótona, ela começa a ficar, você nota que ela vai ficar sonolenta, aí você dá os comandos, ela entra no transe, aí você pega e reboca ela para a cama. A partir dali você começa a magnetizar ela, entendeu? E aí, quando você começar a magnetizar, você primeiro testa a catalepsia, funciona a catalepsia, aí você aprofunda mais um pouco, aí vai testar e ela está na letargia. Aprofunda mais um pouco, usando o magnetismo, aí você vai testar. Você está dormindo? E ela vai responder. Pronto, a partir daí é o sonambulismo, aí você faz os testes.
Pois é, mas eu te juro, eu digo para vocês, eu não tenho essa coragem de fazer assim sozinha em casa, não, um negócio desse não. Eu levaria lá para o GEAP, fazer um teste, entendeu, Rita? Entendeu, Rita? Passava para a tia bola. É. E eu ia aprender mais. Eu posso aqui fazer assim, começar alguma coisa de leve, né? Como você diz, botar para dormir Aham, e já dormir, entendeu? entendi. Eu Fernanda, vou quer dizer, estudar mais, tá, gente? Pois é, só isso aí, tá? tranquilo, Fernanda. Vou estudar, estudar. Tem uma sonâmbula em casa. É. Vamos ver, obrigada. Valeu. Ô, Wagner, Oi, Rita. e um negócio que acontece comigo, o que que é? Porque, assim, às vezes, quando eu estou no atendimento à distância, não é sempre, não, mas às vezes acontece. Eu tenho. Se você perguntar, eu vou dizer que fazendo o atendimento de alguém, eu dormi. Mas também, se você me perguntar, eu tenho a nítida sensação de que eu não dormi, só não me lembro o que eu estava fazendo. Então, assim, para todos os efeitos, eu dormi, porque eu apago, mas, assim, dentro de mim, eu tenho a sensação de que eu estava fazendo alguma coisa. O que que é isso? A gente só vai tirar a dúvida disso aí, Rita, tendo um magnetizador do seu lado. Porque ele vai colocar você em transe e no transe você vai acessar a essas memórias que você não. É esquisito que eu diga assim, que eu estava fazendo alguma coisa, porque, por exemplo, já aconteceu, né? Quando eu saio do estado, que eu, digamos, acordo, muitas vezes eu digo, eu me forço dizendo assim, meu Deus, eu não fiz o atendimento, eu vou fazer. Mas dentro de mim tem uma coisa, está feito. E aí eu paro e não faço mais para aquela pessoa. É como se Agora, você tivesse entrado no estado de sonambulismo, né? Na hora do eu sei, atendimento. pois é, mas quem induzido por quem? Por mim? Pelos espíritos? Por quem? A gente, quando tem um. Por exemplo, o Edgar Cayce. O Edgar Cayce ele entrava em transe sozinho. Sozinho? Era. É. Mas não é sempre, não, tá? Mas acontece. Você, Geralmente eu estou acordada, você vai ter né? que observar em que casos, em que patologias você faz isso, né? Uhum. É um dos casos eu já observei. É uma pessoa que tem questões de ansiedade, depressão, ela tem muito problema familiar, uma série de coisas. Com essa pessoa é fácil demais isso acontecer comigo. Tem que ver se ela não é uma sugadora, né? Também. Já pensei nisso. Porque aí ela Né? suga você Se ela também. não é sugadora, ou se também não tem sugadores com ela. Também tem isso, né? Também já me analisando, fazendo, né? É. Mas assim, não é só isso, não aconteceu só com ela. Com ela acontece mais, mas já aconteceu com outros também. Então, Mas não é comum, mas já aconteceu. então vai ter que colocar um magnetizador aí na jogada para ele no transe perguntar, porque no transe você vai acessar essas Uhum, informações aí, vai dizer o que foi que aconteceu, com detalhes. uhum. Oi, Fernanda, pode falar. É só para perguntar, assim, que a pessoa sendo sonâmbula natural, não é obrigada ela a ser sonâmbula através do entrar em transe Artificial, né? é, A sobre o probabilidade. magnetismo. Não é obrigado, né? Não, mas Entrar. a probabilidade é maior. Se ela é sonâmbula natural, há uma boa probabilidade dela ser artificial também. Certo. Obrigada. E aí o sonambulismo natural, que é prejudicial para ela, né? Que ela pode sair nua no meio da rua, né? É. Pode abrir a porta de casa e sair, como o povo faz, né? O sonâmbulo faz isso. Eu tenho medo, eu sempre digo, fecha a janela. Pode pular, viu?
A janela, a cama dela encostada na janela. Eu sempre digo, olha, vai chover, feche sua janela. Pode pular, minha filha. Pois é, tenho medo disso. Acontece direto isso aí, viu? Acontece muito. Então tenha cuidado. Tem uma criança de 9 anos. Uma notícia, ela caiu em cima da garagem. Ela caiu do 9º andar, caiu em cima da garagem e escapou, né? Mas podia ter morrido. É, exatamente. Então, sonambulismo. Ok. Por isso que os médicos tomam remédio para cima, né? Para poder bloquear o sonambulismo. Wagner, no caso dela, diz assim, fechar a janela. Mas o sonâmbulo vai e abre a janela. Meu filho já abriu a porta para sair. Vai na chave bem normalzinho. Então, aí você vai botar uma grade na janela, viu, Fernando? Botar... Que abre. Ela fecha, mas no sonambulismo ela abre. Botar rede Abre, né? Vai buscar a chave no local, né? Aí é que a pessoa esconde a chave para dificultar. Exato, esconde a chave. Dirige carro. Uhum. Sim, gente. Mas outra coisa agora que me veio, que eu ia para perguntar também. Se é o espírito que está comandando o corpo, por que esse espírito, por que a gente vai fazer isso, tipo um suicídio? Não é suicídio. É a imaginação dela. Ela está sonhando. Quando a gente está sonhando, a gente não voa. Uhum. Só que ela esqueceu de sair do corpo. Quer dizer que é uma coisa assim, para ela... Para ela é natural. Todo dia a gente sai do corpo, na hora que dorme, tu vai andar. Não tem noção de perigo. Não tem noção do que está fazendo. A gente não está no corpo. Então, o infinito é o limite, né? Então, você faz o que você quiser, voa. Já sonhou voando? Já? Eu demais. Pois é, mas é o que a gente faz. Mas eu vou consciente, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou voando, eu sei que eu estou sonhando. É o que o sonâmbulo faz. Ele vai brincadeira com as pessoas, sabe? O sonâmbulo vai abrir a janela e vai voar, só que ele esquece que está com o corpo. Né? Não é suicídio. Não é suicídio, Fernando. Se acontecer um caso como esse, não é suicídio. Mas a gente não quer isso, né? Sinceramente. Com certeza. Ok. Porque, na verdade, é assim, quando a gente está aqui, a gente confunde o nosso corpo com nós mesmos. É como se espírito e corpo fossem uma coisa só, quando a gente está aqui. Quando você está num nível de desdobramento bem maior, teu corpo é um apêndice, é um instrumento, não é uma coisa primordial. Então, muitas vezes, a gente não liga para o corpo. Né? E precisa ligar porque eu tenho que continuar encarnada. Mas, muitas vezes, nesse momento, a gente não está muito preocupada com o corpo, não. Muda, tudo muda, né? O foco é outro. O foco é outro. Eu preciso daquele corpo para fazer o que eu tenho que fazer desdobrado? Não, isso é para nada. Aliás, é até um entrave. Né? Eu preciso dizer alguma coisa para ela. Ou só eu que tenho que tomar assim, os cuidados, né, físicos, né, digamos, do quarto e tudo? Fernanda, o que você tem que fazer é magnetizar sua filha. Independente de rito, independente de centro espírita, você tem que magnetizar sua filha. Porque a magnetização não faz mal a ninguém. Não existe perigo nenhum na magnetização. Você sabe o que está fazendo. Você sabe magnetizar, você sabe desmagnetizar, você sabe dar o comando. Você vai ter um sono reparador, vai dormir muito bem, amanhã você vai acordar muito bem. Só isso, não tem mistério, sabe? Não tem medo de ser feliz, minha filha. Certo. Então, é fazer, né? Ah, mas ela está dormindo. Está dormindo? Faça quando ela dormindo. Quantas vezes a gente magnetiza ou faz prece quando o filho da gente está dormindo, né? Então, é importante a gente fazer, mesmo ela dormindo, você pode fazer o magnetismo dela. Ela dormindo, eu faço só falar, dizer alguma coisa? Não, você pode magnetizar mesmo. Passos longitudinais, da cabeça até o gástrico, da testa, né, até o gástrico. Ok? Algumas vezes, né? Algumas vezes, se quiser testar. Se você quiser testar com a catalepsia, teste, só para
É só para medir, né? É só para mensurar se está fazendo efeito. Se Aí, funcionou a catalepsia, beleza. Aí você dá os dispersivos, né? E vai dormir. Só isso, não precisa fazer muita coisa não. Entendeu? certo, entendi. Aí o que é que ela vai fazendo? Ela vai aprendendo, com o teu magnetismo, ela vai aprendendo a controlar o sono e aí regularizar o sono, e também vai aprender a controlar o sonambulismo natural dela. Só com essa ação. Ok. Porque ela vai se autoconhecendo, energeticamente falando, entendeu? Aí é legal, não tem mistério não. É isso. Gilberto, conseguiu consertar o microfone? Acho que não. Conseguiu? Não, eu tive Agora, que ficar com o celular mesmo. agora sim, agora tá funcionando. Agora tá. É porque eu Dá tô no pra ouvir. celular. Hum, O computador eu não consegui. O Lenovo ele tem um problema. Você coloca, ele baixa o som na hora que você conecta. E é uma coisa que está automatizado aí, sabe? Tem que ver a configuração direitinho. Então, Gilberto, você estava falando porque eu bato muito e eu sou muito ligado à colocação dos magnetizadores clássicos de sonambulismo, não é isso? Não, não é isso. A questão é que você bate muito na tecla do sonambulismo, do sonambulismo completo, né? Que o puro. E olha, veja só, a mediunidade ela tem vários aspectos. E há uma classificação intermediária entre a mecânica, né? E a semimecânica e a consciente e inconsciente, no caso. Isso. E não há diferença no processo sonambúlico, porque eu já li, eu não faço referência aqui, mas eu penso que o próprio Deleuze fez essa colocação. O Lafontaine, eu acho que fez essa locação, mas eu vou pesquisar direitinho. Mas eu li a respeito de que eles, no momento, eles admitem várias nuances desse. Não é nuance, várias sequências desse processo de sonambulização. Para chegar ao sonambulismo puro, aquilo que a pessoa não lembra por completo, mas é mais comum as pessoas lembrarem de alguma coisa. Eles entram em transe e lembram. Aí não foi sonambulismo, foi sim, não foi completo, não foi o puro, vamos dizer, aquele bem, né? Quando você está fazendo o café puro, né? Foi aquele marraguado e tal. Porque há essas nuances. Por exemplo, o rapaz estava em catalepsia, ele estava olhando para mim, ele disse, rapaz, por que eu fico assim? Ele estava com os olhos abertos. A Ivonilde Rita, que é lá do Camille, né? Ok, Rita? A Ivonilde estava lá, alguém colocou o braço dela em catalepsia, ela ficou lá conversando e perguntando, eu não consigo baixar meu braço. Né? Ela voltou ao normal, mas ficou com o braço. Eu fiz o toque de charcot né? E ela soltou o braço, voltou ao normal, né? Era você que estava magnetizando ela, Gilberto? Não, eu não. E tu se meteu na magnetização do outro? Eu tinha que eles pediram socorro, né? A pessoa não sabia fazer, eu fecho os olhos, aí 1, 2, pá, ela, vum. Foi o que você fez? Para explicar ali naquela hora, vai explicar. Pergunta o professor o que ele te diz. Agora, Gilberto, essa questão de lembrar já tem um nome para isso, não é sonambulismo, o nome disso é desdobramento. Não. Não é, essa configuração é apenas para se intermediar. Desdobramento é
eu fui, eu andei, aí eu vi, aí eu tava. Inclusive, há um certo cansaço na pessoa, porque ela gasta muita energia no desdobramento, né? Sonâmbulo também gasta energia. Todos gastam, mas o desdobramento parece que ela está do corpo mais denso, fica mais pesado, né? Mais volumoso, e ela tem esse desgaste rápido ali. Então, essas classificações, elas são apenas de objetividade para você observar. Ela não pode ser definitivamente é assim. Se não for, é assado. Não, o sonâmbulo pode lembrar, tem nuances que ele lembra, tem nuances que ele não lembra. Agora, lembrar por completo, tem certas nuances nas questões. A pessoa vez não lembra por completo, tem só assim, como veio de um sonho. Não, sabe? Existem essas situações diversas com diversas pessoas. Eu acho que essas classificações é a guisa de estudo para você ter um pontapé inicial para observar. Elas não são definições, vamos dizer, completas, assim, é desse jeito. Se não for, é assim. Não existe isso. É a faculdade da alma, são estados diversos. Está diverso. O que o cientista lê do Deleuze, ele faz uma observação daquilo que ele acompanhou. E lá na frente, ele não diz o que diz, mas ele diz que pode acontecer certas situações. Né? Certas situações. Então, eu penso que as definições são a guisa de estudo. No fenômeno que você está acompanhando, é para observar as coisas. Por exemplo, se disser ao sonâmbulo que ele. Olha, a Colote é sonâmbula. Inclusive, ela começou a trabalhar com a Adils. E ela não perdeu essa faculdade sonambúlica, não. Tá? E ela sabe que é sonâmbula, ela sabe dos acontecimentos. Ela lembra certas situações. Se você escutar a Colote, você vai ver várias características. Então é isso que eu digo. As definições muito precisas de não sei ou não sei, não. Penso que não é assim. Penso que tem nuances para você observar. Não pode perguntar ao sonônimo, nem pode dizer determinadas pessoas que se você vai dizer, vai ficar impressionado. Então tem aí da mesma maneira que Kardec disse assim, não desenvolver mediunidade com pessoas que tenham sensibilidade muito aguçadas, né? Muito melindrosa. Ele tem lá essa coisa. Por que será isso? Porque médio impressionista, né? Tudo fica impressionado com aquilo, com a situação. Então, tem situações, tem casos. Tudo tem que se observar. Era isso que eu queria partilhar aí com vocês. Beleza, Gilberto. Regiane, levantou a mão. Levantei. É que eu queria falar duas coisas em cima dessas colocações de Gilberto. A primeira, com relação ao desgaste de energia. Eu acho que o desdobramento, a gente desgasta muito mais energia do que no sonambulismo. Eu estou falando do sonambulismo natural, que é o que eu sei, tenho a consciência que eu tenho. Esse que você dorme e faz besteira sem saber o que está fazendo. Porque quando você se desdobra, você se afasta do corpo, você vai para algum lugar, você faz também muitas coisas, e esse afastamento do seu espírito, perispírito, não sei, do corpo físico, dá um efeito, causa um efeito, um impacto no físico da pessoa. Enquanto que no sonambulismo, eu estou com o meu espírito totalmente acoplado no meu corpo. Ele só está fazendo coisas que a minha mente não registra. Eu não sei se é sugestão. Ele não está acoplado ao corpo, não, Regiane. O sonambulismo? Sim.
O Kardec, inclusive, fala isso, também tem mais liberdade. Ele tem menos influência do corpo, por isso que ele não lembra. Porque Pois ele é, está mais desligado do corpo. Ele não está ouvi, muito mais, quer dizer, que é o êxtase, que é o transe mais profundo, é um fio, né? E algumas pessoas achavam até que podia desencarnar. Não é o caso. Mas, nesse caso, é uma liberdade absurda do corpo. Porque não pois, tem interferência do corpo. pois é, mas eu percebo uma diferença, porque eu passo pelas duas coisas, pelo desdobramento e pelo sonambulismo. Ouvindo a Fernanda falar sobre a filha dela, eu lembro Mas de aí é o uma sonambulismo natural, né? o sonambulismo natural que Sim, estou sim. falando, Ah, porque é o que eu tenho a consciência. O outro sonambulismo provocado, eu não sei se eu chego realmente ao sonambulismo. Esse experimento que foi feito, por exemplo, eu já tentei me lembrar de como foi que eu saí, porque eu sei que eu fui magnetizada na cadeira, mas eu não tenho a menor noção de como foi que eu cheguei naquela maca. Mas eu me lembro de uns cochichos, no meu lado esquerdo, mas como se alguém estivesse falando, mas é igual como se fosse um cochicho muito assim, baixo, e eu não conseguia decifrar uma palavra sequer do que estava sendo falado. Sabe, igual quando eu digo que percebo vozes assim falando muito baixinho, como se estivesse falando um monte de gente ao mesmo tempo falando baixinho, que a gente não consegue decifrar. Era assim que eu escutava. Eu lembro disso aí. E lembro também do meu pé doendo muito. Parecia assim que estava endurecido mesmo o meu pé, sabe? Mas de outras coisas eu não me lembro. Mas a Gessandra me colocando nesse estado, eu não sei se eu cheguei à situação de estado sonambúlico, que muitas vezes eu me lembrava de tudo que eu tinha passado, de tudo que tinha acontecido, por onde eu tinha andado. Aí é onde você fala que o sonâmbulo, ele se desprende sim do corpo. Mas eu pergunto, o sonambulismo provocado, tudo bem, se desprende do corpo. Mas e esse sonambulismo natural? Também é desprendimento do corpo? sim, é, mesmo, é semelhante, né? Só que um é provocado pelo magnetizador. Pois é, eu não, é como o Gilberto estava falando, que eu não consigo entender, porque às vezes tem situações que eu lembro. Eu sou Não, colocada se você naquele. lembra, não é sonambulismo. E Essa é a outras, questão, gente. Essa é a e questão. outras Não, situações que eu não lembro. lembrou, De não é nada. sonambulismo. Se lembrar, é. Se não lembrar, é sonambulismo. Entendeu? A questão é essa. Logo no início Uhum. aqui do texto, a gente começou a ler, a primeira coisa que Deleuze disse foi isso. Né? E, Wagner, isso é que o Deleuze diz. É, Não lembrar o sonambulismo puro. Mas eu vou trazer aqui a palavra dele, que eu li em algum ache lugar, que aí, ele diz Gilberto, que ache a aí para poder contextualizar aqui no nosso estudo. porque Mas assim, assim, nos, é, Não só Deleuze, você, Kardec também, está lá na definição de sonambulismo. Lá. Kardec também, não é só Deleuze, não. no Kardec sonambulismo também diz. natural mesmo, Kardec, nos, Kardec não trabalhava a miúde as coisas pequenas, ele Como não, Gilberto? generalizava Ele o trabalhou processo, ele dizia o 35 anos de sonambulismo. sonambulismo, Gilberto. Kardec trabalhou Ah, com 35 anos de sonambulismo, ele disse, ele nem não, falou. mas não estou discutindo isso aí não. Ah, Estou discutindo outra questão, outro ponto. E vou provar para você porque eu li e a para não evidência criar confusão na cabeça do a povo, Gilberto. convivência que você tem do dia a dia com os fatos que você observa é para ter percebido isso, Wagner. Eu percebo, eu percebo. Não lembra, Gilberto. Não lembra. Aí você quer dizer que a pessoa que lembra, Não, eu não. Eu você está não. Isso, falando aí. isso, isso é baseado em observações por alguns. Aí não é desdobramento. É só definição, rapaz. Não é. Pois é, a gente tem que definir. Se a gente está estudando, a gente tem que ter as definições. O que é sonambulismo? Aí Kardec define. Não lembra. Aí Deleuze define, logo no início do texto. Não foi, Irani? Não lembra.
Aí você disse que lembra? Eu posso fazer o quê? Não, eu disse que há nuances de lembrança. Eu não disse que lembra, eu disse há nuances de lembranças intermediárias, que a pessoa lembra algumas coisas e Não, outras é não. outra Aí não é coisa. sonambulismo. É outra coisa. E eles disseram que era. Pode chamar Vou te semi-sonambulismo, mostrar depois, se né? quiser. Deixa eu procurar, que eu gosto de. Você vai ficar devendo essa, viu? Não deixa para a Não, próxima aula, a gente cada um estuda e a vou gente Porque já passar para vai dar você 2 depois. horas de estudo já. E você vai ficar devendo, Gilberto. A próxima aula você já vai tem ter. pouca gente. Vamos parar aqui. Eu Irani, não ficou pretendo aonde? colocar agora, não. O Estou dizendo que último vou parágrafo trazer da para página vocês. 80. Página 80, último parágrafo. Tem-se, É, né? tem-se Marcar aqui. distinguido. Mas é isso, gente. A definição de Kardec, aí vai ter definição de Deleuze. Agora, se Dizer existe um que, Dia 12, sempre. pelo né? menos o sonambulismo natural, eu realmente não lembro de nada. Sonambulismo natural não é problema, não. Nada, nada, nada. E sonambulismo magnético também não. Por isso que o nome é Por sonambulismo. isso por isso que eu digo, às vezes, algumas colocações, algumas vezes que eu fui colocada, eu acho que eu não cheguei ao sonambulismo. Pois é, então você estava desdobrado, não Por estava no isso que eu sonambulismo. lembro, né? Pode ter sido desdobramento. Desdobramento.